Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, que nos vai falar um bocadinho sobre este mandato que está na reta final. Boa noite, Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. A pergunta tem sido recorrente, esta primeira questão, no fundo é como viu este mandato que está agora na fase final. Bom, tenho de enquadrar a visão do mandato com aquilo que no fundo é a posição do Bloco de Esquerda em termos autárquicos, em termos tanto do Conselho de Vila Nova de Gaia, como inclusivamente do próprio país. E o Bloco de Esquerda, queiramos, quer não, nunca foi um partido de género autárquica. E, ao não ser, no fundo, tem vindo a estruturar, tem vindo a criar mecanismos de apoio aos seus autárquicos. E, portanto, este mandato, se não tivesse sido a questão da pandemia, teria sido um mandato de consolidação daquilo que são esses mecanismos e consolidação daquilo que é digamos que o papel dos seus autárquicos. Infelizmente não foi tanto quanto se queria, mas, por outro lado, foi aquilo que era possível fazer e, portanto, considero que se formaram mais quadros, considero que o Bloco de Esquerda conseguiu evoluir um pouco nessa sua situação de ser um partido um pouco mais próximo dessa base autárquica. Como é que viveu o funcionamento da Assembleia Municipal? Nós temos tido algumas queixas de algum nível de falta de informação, de não poderem fazer, no fundo, o trabalho fiscalizador de forma muito fácil. Como é que vocês viram o funcionamento da Assembleia Municipal de Gaia? O funcionamento da Assembleia Municipal é se calhar diferente em Vila Nova de Gaia do que é noutros concelhos, porque as pessoas também são diferentes. É evidente que falta informação, sim, a informação quando vem é demasiado tardia, portanto é muito em cima da hora, mas a forma como a estrutura autárquica é feita, no fundo, como as coisas são elaboradas e como funciona o Executivo em relação à Assembleia, leva-nos até a querer, em Vila Nova de Gaia, acontece ir, por exemplo, à Assembleia da República, temas que nem à Assembleia da República, à Assembleia Municipal, temas que nem sequer tinham necessidade de ir à Assembleia Municipal. Portanto, se por um lado há falta de informação e alguns documentos que são bastante extensos, não é falta de informação, é informação tardia, que é diferente. A informação não falta. E se as pessoas forem à procura dela, efetivamente não falta. Mas vem muito tarde. Mas por um lado há essa falta de informação, por outro lado também há debate na Assembleia Municipal de temas que não tinham sequer necessidade de lei, portanto não me parece que haja nem falta de transparência, nem... A questão é mesmo o papel que em termos políticos tem na Assembleia Municipal. E isso se calhar deveria ser pensado no futuro, porque na Assembleia Municipal continua a ser não tanto um órgão fiscalizador, mas sim mais um órgão carimbador de documentos. Ou seja, quando os documentos chegam ali, no fundo, é para ser retificados de acordo com aquilo que já foi decidido na Câmara Municipal, principalmente no nosso caso, em que a maioria é bastante vasta. E no fundo, também para um deputado municipal, na sua grande maioria, tem empregos normais, de um horário de trabalho normal, é muito complicado analisar dossiês enormes em 2, 3 dias e conseguir formular verdadeiramente uma opinião. Sim. Principalmente quando se trata de matérias tecnicamente mais precisas. Vamos imaginar questões como PDN, vamos imaginar questões como orçamentos. Não é qualquer pessoa que, pegando naqueles documentos que em 2 ou 3 dias, consegue fazer uma análise exaustiva e consegue fazer uma análise crítica daquilo que está ali. Efetivamente não é. É evidente que os partidos podem ter ou podem não ter, no nosso caso nós não temos, por opção própria, uma equipa técnica para, no fundo, trabalhar esses assuntos. Ou seja, temos a nível nacional, temos a nível local. Outros partidos têm alguns apoios, têm algumas assessorias. Nós optamos por não o ter, pelo menos ou seja, nós gostamos muito pouco do erário público, felizmente, e por opção própria. Porquê? Por várias razões. A primeira razão é precisamente a questão de não haver, neste caso, na Assembleia Municipal, uma capacidade de intervenção muito grande, porque estamos a falar de uma maioria muito... Estamos a falar de muitos deputados de um só partido, ainda a juntar aos presidentes das juntas de freguesia. E, portanto, a intervenção que os partidos podem ter numa Assembleia Municipal, tendo em conta aquilo que é o papel da Assembleia Municipal, digamos, na realidade política, ou seja, a Assembleia Municipal não tem um papel legislador, no fundo tem um papel fiscalizador. Tendo em conta tudo isso, nós acho que a nossa participação deve ser apenas uma participação de acompanhamento
enfim, de propositura também se deve propor algumas coisas, mas fundamentalmente de acompanhamento daquilo que se passa, sobretudo em relação ao Executivo Municipal. Nós estamos agora numa fase mais calma desta pandemia. Sim. A nível nacional são conhecidas as posições do Bloco. Eu questionava a nível local como é que viu a pandemia e algumas opções políticas que foram subjacentes a tudo o que aconteceu. Está a falar a nível local, portanto, a nível das opções que o Executivo foi tomando. Acho que, tendo em conta a evolução que a pandemia foi tendo, desde o início, o Executivo Municipal teve uma posição positiva. Ou seja, foram feitos investimentos em matérias como equipamentos de proteção individual. Eu sei que há polémicas em relação a isso, mas eu acho que, tendo em conta a evolução que não sabíamos exatamente para o dia e a urgência em tomar decisões, acho que elas foram bem tomadas e foram tomadas na altura certa. E mais, a polémica que pode haver mais é se é uma competência da autarquia ou não tomar essas posições, se é uma competência da autarquia ou não proteger as pessoas. Há quem entenda que essa competência é fundamentalmente do Estado Central, há quem entenda que essa competência é do Estado lato sensu. E eu acho que a competência é do Estado, seja qual Estado for. Se nós somos mais próximos das pessoas e podemos proteger em algum sentido, pois se, mesmo não sendo uma competência do município, se é uma competência de um órgão nacional, mas se o município está ali mais presente e pode fazê-lo mais rapidamente, então, efetivamente, deve fazê-lo. Nesta questão da pandemia, penso que as respostas que foram sendo dadas foram sendo globalmente positivas. Acho que o pós é que se calhar nos levanta algumas dúvidas. Primeiro, acho que houve uma posição demasiado conservadora no sentido de ser mais papista que o Papa, ou seja, apoiar para além daquilo que foram as medidas confinamentistas, ou seja, no fundo, o próprio Presidente da Câmara ao início defendia que as pessoas andassem na rua de máscara ainda antes da própria DGS decidir isso. Portanto, houve uma postura um pouco mais conservadora, mas isso até nem considero como negativo. Se calhar, pessoalmente, tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas eu não considero isso como negativo. Considero como, digamos que, uma medida de proteção das pessoas, e acho que, globalmente, a visão que eu tenho em relação à intervenção do Executivo Municipal face à pandemia é globalmente positiva. Olhando para o nosso Conselho, para as especificidades do nosso Conselho, não tem uma onda de desemprego muito elevada em Vila Nova de Gaia? Sim, não só o desemprego, a precariedade, mas o desemprego que já era assustador antes talvez naquele período de crise que tivemos antes deste governo da geringonça. Eu creio que nesta fase pós-pandémica vai ser muito mais grave. E eu acho que houve alguma irresponsabilidade na gestão desta questão da pandemia e alguma irresponsabilidade, sobretudo, naquilo que deveria ser a preservação e manutenção dos postos dos empregos e das empresas, dos empregos e das empresas. Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas não vivem do ar. E é muito importante preservar a saúde pública, mas é também muito importante preservar a comida em cima da mesa das pessoas. Ou seja, uma coisa não vive sem a outra. Nós temos de ter a nossa saúde salvaguardada, mas também temos de ter a nossa fonte de rendimento. O nosso Conselho é extremamente dependente do turismo, da restauração, de áreas que foram especialmente afetadas. Precisamente. Há dias que foram as mais afetadas. Mesmo a parte industrial, mesmo a parte comercial, nós temos, se formos fazer uma análise à composição das empresas aqui, nós temos muito comércio, e houve muito comércio que ficou encerrado por razões que eu não consigo compreender. Nós, por exemplo, deixámos de poder vender livros quando não deixámos de poder vender outros artigos. Eu podia comprar artigos que eu não considero de primeira necessidade, como tabaco, mas não podia comprar o jornal a partir de determinadas horas, não podia comprar um livro a partir de determinadas horas. E este tipo de medidas, que se calhar à partida as pessoas consideram como irracionais, leva as pessoas depois a terem um descrédito face à medida geral, no final, a tudo o que foi sendo feito, e leva depois àquilo que muita gente considera
como uma posição negacionista, que não é nem toda a gente que critica um ou outro ponto daquilo que foram as decisões governamentais são negacionistas. Alguns são, efetivamente, alguns são contra as vacinas, pronto, essas coisas todas que eu acho que são posições irresponsáveis, mas outros não, por simplesmente pretendem preservar os empregos das pessoas, as empresas, e pretendem preservar, no fundo, a vida como um todo, porque a vida não existe num só plano, existem todos os planos. Eu, olhando agora para uma forma global e para a atualidade, eu ia lançar alguns temas e pedir a opinião do Bloco a respeito de cada um deles. Eu se calhar começaria pela saúde, que é um tema central, e pedi ao Paulo para nos dizer como é que vê a saúde em termos do nosso concelho e as principais carências. Ao mesmo tempo, eu sei que a saúde é um problema global. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A saúde, neste momento, e tendo em conta a atualidade, ainda é um assunto, uma matéria do Governo Central. Portanto, ainda não é uma matéria autárquica, propriamente dita. No entanto, mais uma vez, houve algum investimento municipal, por exemplo, no hospital, que não era da responsabilidade do município, mas houve. E, mais uma vez, nos devemos questionar se politicamente está correto ou está incorreto. Há quem entenda que num hospital, que no fundo é a responsabilidade do governo, é o governo que deve intervir. Há quem defenda que deve intervir quem puder e na altura em que puder, para que as coisas funcionem. O município também existe para resolver os problemas da saúde. Precisamente. Portanto, nós não devemos ser, e esta é uma posição que devemos ter sempre e temos, nós não devemos ser muito limitativos nessa questão de esta é uma questão central, aquela é uma questão local. Não, se o Estado é o mesmo, se podemos intervir ao nível local, tanto melhor. Não é tanto melhor, quer dizer, o Estado Central devia ocupar-se das coisas, mas se não houver essa capacidade em tempo útil, e se o município puder fazê-lo, nós estamos de acordo que o município faça, sim. Educação. Educação é um tema complexo, e principalmente na situação que estamos a viver. Eu acho que tivemos neste momento demasiado tempo com os alunos fora das escolas. E isso, segundo dizem os especialistas, tem vindo a criar vários problemas, inclusivamente até psicológicos para os alunos. Não sei se em termos de aprendizagem se há alterações ou não, mas eu creio que sim, aquilo que dizem os entendidos na matéria. Se a própria educação já estava a sofrer com a falta de pessoal, por exemplo, com a desestruturação das equipas de ensino, com várias situações que já estavam a ocorrer muito antes desta situação pandémica, agora ainda está bastante pior. E eu creio que a educação, tal como a cultura, são pontos fundamentais para que uma sociedade cresça e evolua e seja ela própria uma sociedade dinâmica e moderna. Agora, precisamente, cultura. Pois a cultura foi, juntamente com aquelas áreas que já mencionámos, com a questão do turismo, foi a mais afetada também por esta questão pandémica, porque, no fundo, foram considerados os profissionais da cultura como profissionais de segunda categoria, terceira categoria, ou até como não profissionais, ou seja, como elementos não essenciais da sociedade. E eu questiono-me se os elementos não essenciais da sociedade não são precisamente aqueles que constroem intelectualmente e que no fundo, vão construindo os alicerces daquilo que é a própria sociedade. Sem cultura, uma sociedade não existe, não evolui. Agora tivemos vários meses sem poder vender livros às pessoas. Eu não sei se um livro, que gosto de livros, não consigo imaginar uma vida sem livros e não sei se um livro não é um bem essencial para mim. Claro. Agora, olhando mais para o Ana da Gaia, os transportes foram um problema a nível nacional e muito discutidos, sobretudo agora nos tempos de pandemia ainda mais. E perguntava-me como é que vê toda a problemática dos transportes no nosso concelho e agora o que está associado à expansão da linha de metro, como é que vê tudo isto? Começando pela parte positiva, a expansão da linha de metro é uma boa notícia, nas suas duas vertentes, é uma excelente notícia, embora haja ainda algumas contestações por causa de questões ambientais, eu confesso que não sobrepõe uma coisa à outra, efetivamente devem ser tidas em consideração, mas acho que mais importante é a ideia de
relevante, mas depois, em termos globais, a nível do Conselho, mas isso também depois acaba por ser generalizado no país, não há uma estruturação entre os vários meios de transporte, não há uma interligação efetiva entre os vários meios de transporte, não há um serviço público bem prestado em termos de serviços de transporte e, portanto, é um problema muito complicado. E eu não sei se isso tem uma solução local ou se pode ter uma solução local. Eu acho que a situação tem que partir praticamente de cima para baixo. É evidente que um concelho só por si não consegue fazer nada, uma área metropolitana já poderá fazer, e neste caso, se calhar até a única forma de conseguir conjugar aqui as coisas, mas acho que é uma coisa que tem que ser feita num tempo muito largo, porque não me parece que a situação que nós temos, com muitas empresas a servir os transportes, com muitas empresas que no fundo estão completamente desconjuntadas umas com as outras, que não servem nem em termos de horários, nem em termos de capacidades, nem em termos até da própria fiabilidade do serviço e da qualidade do serviço que não servem as conclusões. Acho que é um problema que tende não a piorar, mas tende a manter-se na situação em que está durante muito tempo, e eu acho que é uma das prioridades de qualquer partido nesta autarquia, mas também a nível da área metropolitana e a nível do país de resolver. Entrando aqui neste tema, eu pedia-lhe que, por um lado, nos desse o seu ponto de vista sobre o mandato do atual Executivo liderado por Eduardo Vitor Rodrigues e, por outro lado, num período, inclusive pós-pandémico, qual pensa que deveria ser o rumo a tomar em algumas decisões mais estruturais? É assim, em relação ao mandato, o mandato, infelizmente para todos nós, foi também alterado pela questão da pandemia. No entanto, retirando isso, fazendo de conta que essa situação não existiu, há aqui duas ou três coisas que temos que ter em consideração. Primeiro, as contas. Eu acho que um município que consegue investir, consegue ao mesmo tempo ter contas, enfim, equilibradas, porque isso foi aquilo que aconteceu, tem mérito. E as pessoas reconheceram esse mérito, tanto que deram uma vasta maioria ao atual Executivo. E, portanto, é um mérito que tem que ser reconhecido. Depois, as opções. As opções, eu acho que em termos municipais, em termos de política autárquica, nós falamos sempre muito em executivo, oposições, enfim, esta questão política. Eu acho que todos os partidos têm uma visão que, não sendo semelhante, também não é tão diferente quanto isso. Não existe propriamente uma oposição em relação às questões de fundo. Pelo contrário, todos os partidos querem bem para o Conselho, querem uma melhor situação para as pessoas. E, portanto, o estar a criar questões apenas e só por uma questão de oposição política também não faz muito sentido. A visão global que nós temos do Executivo neste tempo de mandato é uma visão globalmente positiva, embora as opções que tivéssemos tomado se estivéssemos no Executivo, portanto, se fôssemos nós a estar lá, seriam ligeiramente diferentes em algumas matérias. Portanto, não podemos dizer que faríamos tudo diferente, mas faríamos algumas coisas diferentes, teríamos outras opções em outras matérias. Portanto, a questão da política, aquilo que nós vivemos como política, não pode ser politiquice, tem que ser política séria. E a política séria tem que nos mostrar aquilo que está bem e aquilo que está mal. A visão do Executivo, fora de algumas matérias, em concreto, algumas promessas não cumpridas, como por exemplo a questão da promotoria do cidadão, nunca foi feita, foi anunciada até 500 vezes e até agora não foi feita, e foi uma reivindicação nossa desde o início. Fora essas pequenas questões, globalmente é positivo, sim. O Bloco já anunciou o seu candidato à Câmara, o deputado Luís Monteiro, e eu perguntava-lhe qual será a abordagem do Bloco às próximas autárquicas. Neste momento, remeto para o início da entrevista, onde eu estava a dizer que o Bloco neste momento atingiu já um ponto em que temos uma estrutura muito mais aproximada do poder local e das autarquias do que tínhamos há uns anos atrás. Nós não tínhamos essa vocação
hoje existe um acompanhamento muito grande face a isso. E esta candidatura, esta fase, já é uma fase, digamos que um salto em frente nesse processo. A candidatura do Luís Monteiro tem experiência autárquica, ele já foi deputado municipal durante muito tempo, e no fundo acaba por representar mais um ponto, juntamente com a Luísa, acabam por representar mais um ponto de viragem no sentido de procurar mais especialização, de procurar mais ligação, de procurar mais entendimento nas próprias apresentações, nas próprias propostas que vão sendo feitas, e agora inclusive estamos a recolher junto das pessoas também elementos e propostas que as pessoas tenham, daquilo que vai ser o nosso documento base para servir de programa à campanha eleitoral. Portanto, para terminar, e tem sido a praxe, eu pedi para deixar uma mensagem a quem nos está a ver e ouvir. A mensagem é precisamente a que estava agora a dizer, ou seja, nós neste momento acho que merecemos, de certa forma, a confiança das pessoas em termos de política autárquica, e mais do que isso, acho que devemos ligar e devemos estabelecer um paralelo entre o que é a nossa presença nas autarquias e a nossa presença também na Assembleia da República e os temas importantes que vão sendo colocados. Muito embora eu tenha sérias reservas, muitas vezes, com a postura identitária com que olha para nós, ou seja, como segmentos, como se houvesse segmentos dentro das lutas, entre aspas, que o partido estabelece, mas não, o partido é um todo, e as questões fundamentais, que são as questões fundamentais da esquerda, são defendidas a nível nacional, a nível internacional e, logicamente, também a nível local, e é por isso que estamos cá. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um resto de bom trabalho. Obrigado.